tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é isso mesmo que vocês leram no título. Eu operei. Vou contar tudo nesse vídeo, como que aconteceu, como foi a operação, como está sendo a minha recuperação. Não é um vídeo tão, legal, mas é bom para alertar vocês como que eu caí, né? Pra gente sempre estar atento na rua ou em qualquer lugar, né? Que pode acontecer com todo mundo. E, bom, bora lá pro relato, né, da cirurgia. Então, bora lá pro vídeo. Bom, meus amores, agora eu vou falar qual parte, né, que eu operei. Eu operei o meu tornozelo direito, devido a uma torção que eu tive, e com isso houve fraturas. E devido a essas fraturas, eu tive que operar, coloquei placa e parafuso. E agora eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu, né, desde o início. Bom, no dia 11 de julho, foi o dia que eu caí. Eu estava na empresa onde eu trabalho, junto com a minha mãe e com meu irmão. E nesse dia, era já finalzinho da tarde, a gente já estava fechando a empresa. E nós colocamos uma corrente, né, na fachada da empresa para ninguém, né, estacionar o carro na empresa durante a noite e tudo, né? Então, eu sempre consegui, vamos dizer assim, passar pela corrente super de boa, nunca deu problema. E nesse dia eu tava conversando e tava olhando muito fixamente para a pessoa que eu tava conversando. E geralmente eu sempre gosto de olhar um pouco pro chão, um pouco pra frente, ainda mais quando tem, né? A gente sabe que tem calçadas, né, em todo o Brasil que é uma beleza, né? Tudo esburacado, tudo quebrado, então é perigoso da pessoa cair. Aí eu passei a minha perna esquerda. Quando eu fui passar a minha perna direita, o meu tênis, aqui tá a corrente. Ele simplesmente fez isso aqui, ó. A ponta do meu tênis pegou na corrente, fazendo com que eu virasse meu pé e fosse direto pro chão. Na hora, eu, eu nem chorei assim em si. Eu fiquei mais assustada, muito mais assustada, porque há exatos 15 anos atrás, eu tive uma torção muito séria no mesmo pé que fez eu romper parcialmente o ligamento do meu tornozelo. Então eu já tinha uma lesão nesse pé que eu operei. E a primeira coisa que passou na minha cabeça foi isso. A minha lesão que eu tinha há anos atrás, que obviamente já estava cicatrizada, já estava, né? Mas eu fiquei preocupada. Fiquei assustada, muito assustada. Eu bati a minha mão, né? Graças a Deus a minha mão foi primeiro do que o meu rosto, por exemplo. E ralei o meu joelho, que não foi muito sério. Eu acredito que vai ficar uma cicatriz no meu joelho, mas é muito pequena. Na hora eu tirei o tênis, né? E chamei minha mãe, que tava terminando de fechar a empresa. Na verdade, chamando não, né? Gritando, né? Que eu tava desesperada de uma certa forma. Mas o que aconteceu? Eu consegui me apoiar no carro. Eu caí praticamente do lado do carro. Então, o apoio que eu tinha era a porta do carro para eu poder levantar. Eu em nenhum momento pisei no chão, porque eu sabia que poderia ter acontecido alguma coisa, mas, né, sempre com os pensamentos positivos de se Deus quiser não aconteceu nada, mas eu precisava ir ao médico pra saber se tava tudo bem ou não, né? Na mesma hora, minha mãe me levou para uma clínica de ortopedia, na região onde eu moro, e pra ser uma coisa mais rápida, porque se eu ficasse fosse pro hospital, poderia ser muito demorado. E infelizmente eu tive não vou falar o nome da clínica, né, de ortopedia,
mas não foi uma experiência boa, foi muito ruim. O médico, não tinha médico para me atender, os médicos que tinham era só para consulta marcada. Isso gerou uma revolta para mim, porque em alguns momentos eu senti um pouco de dor, mas boa parte do tempo que eu fiquei ali na clínica, graças a Deus eu não sentia dor, né? Eu só ficava observando como que tava meu pé, se tava inchado, se tava vermelho, se eu conseguia mexer um pouco. Eu sabia que eu não tinha quebrado, né? Não tinha tido uma fratura muito externa, esse tipo de coisa. Eu conseguia mexer bem pouco o meu pé, isso já me deixava um pouco mais tranquila. E o médico que era na clínica falavam que o médico era de emergência, ele simplesmente estava atrasado e ia demorar 1 hora para chegar. Então eu fiquei mais ou menos 1h20 esperando esse médico chegar. E, bom, chegou uma hora que falei, tem que fazer alguma coisa, né? Reclamei pro atendente que eu precisava saber, precisava ser atendida. Alguém tinha que fazer alguma coisa. No final deu tudo certo, consegui ter a consulta com o médico, fiz uma radiografia e o médico constatou uma fratura. No momento eu quase tive um negócio, né? Comecei a passar mal, porque eu não imaginava. Ele chegou a ver no meu raio-x a minha lesão antiga, que tinha uma manchinha, que é uma mancha que vai ficar pro resto da vida, que ele falou. E eu fiquei muito abalada quando ele falou fratura, né? Aí ele falou que eu ficaria 6 semanas sem pisar no chão e com uma tala, que não era caso cirúrgico e que eu teria que ficar, né, com a tala para poder colar o ossinho. Beleza. Fui embora, bem chateada, abalada, chorei, fiquei bem triste, mas falei, bom, eu tenho que ficar com a tala, não tem outra escolha, né? Foram momentos difíceis, não foram fáceis, mas consegui me adaptar, consegui ir no banheiro sozinha, conseguia tomar banho com a ajuda da minha mãe, ficava muito tempo no quarto, só que eu saí daquela clínica com uma sensação de que algo estava errado. Eu não consegui sentir aquele diagnóstico do médico que fosse correto, sabe? Alguma coisa tava me cheirando estranho, tava alguma coisa errada. Se passaram 10 dias com a bota. No dia 21 de julho, uma sexta-feira, eu resolvi ir pro hospital. Fui atendida por um médico maravilhoso. Muito obrigada, doutor João. Ele me atendeu. Eu tirei a tala, fiz um outro raio-x e esperei ele dar, né, o diagnóstico, como que tava e tudo. E ele me disse que não tinha uma fratura, tinha mais fraturas. Ele mostrou pra mim ali no raio-x. Eu fiquei completamente abalada, chorava e ele tinha conversado com um colega dele, que é o meu médico, que me operou, o doutor Fábio. Muito obrigada, doutor. Ele falou que a melhor opção para melhora do meu pé seria um caso cirúrgico. Quando ele falou cirurgia, eu já comecei a chorar compulsivamente, não conseguia ficar bem, eu entrei num momento de negação que não ia dar, que não para mim não dá, e eu assim, ou era caso cirúrgico, ou ia ficar 2 meses sem pisar, e talvez eu ficaria com muita dor futuramente. A famosa artrite, né, artrose, uma coisa assim. Então, assim, quando ele falou isso pra mim, eu fiquei muito abalada. Ele tentou me acalmar e deixou eu tomar a decisão sozinha, né? Obviamente, conversei com a minha mãe, mas ele falou: olha, eu tenho até um horário X que eu vou ficar aqui no hospital, você me dá o seu veredito, o que você
preferi. Em nenhum momento ele falou, você vai fazer cirurgia e pronto, acabou. Não, ele foi super legal comigo, paciente. E aí eu fui pra conversar, sair da sala pra conversar com a minha mãe. Isso eu já tava com a tala de novo, que um moço lá do gesso, né, da sala de gesso colocou, depois que eu fiz o raio-x. E aí, depois de muita conversa com a minha mãe, né, tentando me acalmar um pouco, eu resolvi que iria operar. Nem fui embora, fiquei lá mesmo no hospital. Então, o doutor acabou fazendo toda aquela burocracia, né, de internação, para eu poder assinar e tudo mais. Um enfermeiro veio, né, me acompanhar. Eu fiquei numa sala de observação, acabei até jantando lá, fiquei lá um pouquinho, fiz os meus exames pré-operatórios, graças a Deus deu tudo certo, tudo maravilhoso. Aproveitei para avisar a minha família, porque a minha cirurgia estava marcada para o sábado, dia 22, às 7 horas da manhã. Então, para não dar uma notícia logo cedo e assustar a família, eu pedi para minha mãe avisar a minha família, já que eu ainda estava um pouco abalada, para poder deixar todo mundo ciente, né? E aí, eu fiquei mais ou menos em torno de 1h30, 2 horas nessa sala de observação, enquanto eles preparavam o meu quarto. Fui internada, né? Já tava com acesso. Então, as enfermeiras do andar da internação conversaram comigo. Era um quarto muito bom, graças a Deus. E lá eu fiquei, né? Pude comer o lanche, né, da noite, porque depois eu teria que entrar de jejum, já que a minha cirurgia era cedo. Então, quando eu tava na sala do Dr. João e ele falou que a melhor opção era a cirurgia, o meu maior receio, sem dúvida, foi a anestesia. Eu tava muito, muito, muito receosa de tomar anestesia. Eu tinha vários pensamentos, coisas que eu já tinha ouvido anos atrás sobre essa anestesia que é a RAC. Essa anestesia, ela é aplicada na coluna. Então, vinha todo aquele receio, preocupação. Será que eu ia conseguir ficar quietinha na hora que os enfermeiros iam colocar anestesia em mim? E a minha maior preocupação era isso, não era nem se a cirurgia, sabe? Mas os enfermeiros foram maravilhosos, só tenho que agradecer a todos que conversaram comigo, me apoiaram, me deram uma palavra de conforto, sabe? Eu ficasse bem. Agradeço muito, 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 muito. E lá no quarto, depois da meia-noite, eu já fiquei em jejum. Depois, às 4 horas da manhã, eu tomei um banho, né, com sabonete lá do hospital que eu tinha que tomar, que era a norma lá do hospital. E quando foi umas 6h30 da manhã, uma moça veio me buscar para ir pro centro cirúrgico. E aí, por lá, eu fiquei, acho que uns 40 minutos. Minha cirurgia era 7, mas eu fiquei bem mais de 7, sabe? Esperando. Eu acho que eu devo ter sido operada em 8 horas da manhã, mais ou menos. Fui, né, operada, coloquei lá todos os aparelhos que tinha que colocar e tomei não é anestesia, mas é como se fosse algo pra eu ficar mais mole, assim, sabe? Não sei explicar. Pra eu ficar mais molinha, assim, sabe? Na hora da cirurgia, pra quando fosse aplicar a RAC, eu não ficasse tão tensa também. E deu super certo, assim. Foi esse remedinho que me deixou meio sonolenta que me fez dar tudo certo na anestesia nas costas, né? Então, foi direitinho, só senti uma picadinha mesmo
Depois eu comecei a sentir um formigamento, né? Formigamento não, uma quentura na minha perna. E aí a moça já tinha falado, é o efeito da anestesia. Eu acordei 9h59 da manhã. Já tinha sido operada. E graças a Deus deu tudo certo. Fiquei muito feliz, aliviada. Ainda tava levemente grog, né? Que ainda tava um pouco sonolenta, porque eu dormi praticamente a cirurgia inteira, mesmo sendo uma anestesia que só é da barriga para baixo. Ah, esqueci de avisar que essa anestesia hack, ela é só da cintura para baixo, tá? Que fica dormente, que eu não sinto os membros. Da cintura pra cima eu sentia tudo, tá? Então eu acabei esquecendo de avisar, de, né, falar. Então, foi isso. Depois eu fui para uma sala de recuperação onde eu fiquei 3 horas até a hack passar o efeito, pelo menos uns 70%, mais ou menos, para eu poder movimentar a minha perna, o meu dedo. Os enfermeiros sempre falam: olha, você tá sentindo o seu dedo, sua perna, como que tá? Fiz uma ultrassom na bexiga para ver como que tava meu nível de urina. Se caso eu tivesse alto, eu teria que colocar uma sonda, mas graças a Deus eu não precisei, né? Como eu não tava sentindo, né, a parte dos membros inferiores, então eles fizeram esse exame, viram sempre a minha pressão, perguntavam como eu tava, foi muito bom. Quando foi em torno de 1h30 da tarde, eu fui pro meu quarto e estavam lá os meus pais. Meus pais são separados, mas o meu pai já tinha comunicado, né? A minha mãe queria me visitar. E aí meu pai e minha mãe ficaram comigo. Meu pai ficou um pouco comigo, acho que 1h30 por aí. E minha mãe era minha acompanhante, então ela ficou a noite inteira. E foi tudo bem, eu não tava 100%, mas tava muito bem, muito bem. Já avisei a família inteira, tava, graças a Deus, tinha dado tudo certo. Aí, chegou o meu almoço, eu consegui dormir um pouquinho, e só que depois o efeito da anestesia passou, e aí começou a ficar difícil a situação, porque eu comecei a sentir muita dor no meu pé. Não foi fácil. Pelas minhas contas, eu devo ter ficado pelo menos 18 horas com dor seguidas. Eu tomei 3 medicamentos da veia, nenhum passava. Então foi muito difícil. E eu iria ter alta no mesmo dia, só que não tinha como. A dor que eu tava sentindo era surreal, surreal. Muito difícil, muito forte. Eu chorava, eu tentava ver televisão, mas não dava, não passava dor, nem com 3 remédios na veia. Tomei soro, porque caiu um pouco a minha pressão. Tive alguns momentos assim que não tava legal e acabei optando por ficar mais um dia no hospital, até domingo, dia 24. Até porque o hospital não ia permitir que eu saísse com dor forte, né, e fosse para casa. Consegui comer bem, consegui ir no banheiro mesmo com dor. Ai, minha filha, minha menininha. E no dia 24, às 3 horas da tarde, eu fui embora para casa, muito feliz, ainda com um pouquinho de dor, mas estava bem a menos, né, bem ameno do que as primeiras 24 horas, que foram bem punks, bem difíceis. Bom, se passou muitos dias, tive muitos momentos difíceis, momentos de cansaço, de preocupação, de choro, muitos de alegria. A minha cicatriz é mais ou menos desse tamanho, tomei 10 pontos, fiz alguns raios-x também, depois para voltar no médico.
Atualmente eu tô com 6 pontos, porque na última consulta que eu fui falar com o meu médico, ele retirou 4 dos 10, né? E ele optou por deixar esses 6 pontos para não correr risco de abrir cicatriz, nem nada. Porém, a minha cicatrização tá muito boa, tá bem sequinha, bem bonitinha. Mas tá tudo certo, tá tudo correndo bem. Tô fazendo a higienização, tô fazendo, colocando curativo, tô com uma botinha ortopédica. Tive muitos momentos de alegria por eu ter vencido e pensado assim, bom, o pior já passou, que realmente foi esses primeiros, né, 10 dias de cirurgia foram bem difíceis, mas graças ao bom Deus deu tudo certo. E eu tô muito feliz e ao mesmo tempo esperançosa para que tudo dê certo e vai dar tudo certo. Mais alguns dias de recuperação. Vou fazer minha fisioterapia, que vai me ajudar muito. E não vejo a hora, não vejo a hora de melhorar logo. Claro, eu vou ter todos os cuidados do mundo assim que eu voltar a pisar no chão, poder ter a minha vida normalmente. E todo cuidado é pouco, né, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. E, gente, fiquem atentos sempre na calçada, na rua, em casa, tá bom? E vai ficar tudo bem, tá bom? Então, obrigada por tudo. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Um beijo e até a próxima.